eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né, nesse processo de emagrecimento. Eu também fiz a cirurgia bariátrica, passei pelo processo, emagreci 90 quilos, eu era uma pessoa com superobesidade, pesava 174 quilos, e vivi todas as dificuldades que as pessoas com obesidade vivem nesse cenário, né, na nossa sociedade, e é muito difícil lutar, né, é muito difícil buscar tratamento nessas condições. Eu comecei a ganhar peso já na fase mais adulta, né, por volta de uns 22 anos. E eu fui uma criança magra, né, fui uma adolescente magra, apesar de ter um corpo mais forte, porque eu jogava, mas eu era magra. E aí depois eu vivi algumas situações traumáticas e comecei a ganhar peso, né? Então eu cheguei no sobrepeso a partir dos 22, e nessa fase, mais ou menos, principalmente depois da gravidez, eu já tinha obesidade instalada, né? Nessa fase de tratamento, eu vivi muitos desafios, eu passei por muitas coisas difíceis, né? O primeiro é lutar com o estigma. A gente vive muito estigmatizado, né? E é difícil se recolocar no mercado, é difícil viver diversas situações por conta de preconceito, por conta da questão de julgamento das pessoas, e também dos profissionais de saúde, né? Então, muitos profissionais não estão preparados ainda para lidar com obesidade, para trabalhar com pessoas com obesidade, e eu vivi isso, né, com alguns dos profissionais com os quais eu passei. Uma vez no consultório com a endocrinologista, eu fui buscar ajuda para emagrecer, eu já tinha a obesidade instalada e eu fui procurar ajuda, né? Eu queria saber como que eu ia melhorar os meus índices, saber o que eu ia fazer. Fui eu sentar e começar a falar com ela, ela falou assim, olha, você tem 10 anos aí de vida, então você tem que se conscientizar de que se você não mudar, você vai morrer. Todo mundo sabe que um dia vai acontecer, né? É algo do qual a gente não está livre, todos nós. É o destino de todo mundo, mas uma pessoa com 26 anos ouvir isso é muito triste. Eu saí chorando do consultório, eu fui buscar ajuda, eu criei um bloqueio tão grande que eu desisti de procurar ajuda profissional. E quando depois de alguns anos, né, eu decidi pela cirurgia bariátrica e eu fui fazer todo o processo pré-operatório. Nesse momento, eu me deparei com tantas dificuldades que eu não imaginava que eu teria, né? Eu já tinha um problema de mobilidade, né, no auge de 174 quilos, porque eu já não conseguia andar. Eu tinha muita dificuldade, então, para fazer compras, eu ia com aquele carrinho elétrico. No shopping, carrinho elétrico. Todos os lugares era assim. Em casa, era levantar de uma cadeira, sentar no sofá. Lavar louça, sentada na cadeira. Por conta desses desafios da mobilidade, né? Do problema na coluna e tal. E aí, para conseguir também fazer os exames, eu não tinha equipamentos que eu conseguisse entrar. Então, na ressonância magnética, eu tinha problema porque o diâmetro não dava para mim. Então, para que eu conseguisse fazer, eu tinha um local específico, né, dos laboratórios, só naquele específico que eu poderia, naquele endereço, e os outros não tinham. Às vezes a data era uma data muito além, e aí expirava o prazo dos exames, não conseguia fazer, né? Então, se eu me deparava com esse problema, tendo convênio, eu fico imaginando pessoas que não têm acesso a convênio, que dependem do SUS e que não têm equipamentos disponíveis para que as pessoas façam exames. Tive problema também com maca, tive problema também com o aventalzinho. O dia que eu fui para a cirurgia, não tinha um avental que fechasse. Eu fui com um lençol cobrindo a parte frontal do meu corpo, porque não tinha uma camisola que me servisse. Além disso, durante o processo, né, antes do emagrecimento, eu não podia frequentar a academia do meu prédio, por exemplo,
porque os equipamentos, eles não suportavam o meu peso. E eu poderia danificar os equipamentos da academia. Então, como que você se exercita, né? Isso antes, né, de eu ter tantos problemas de mobilidade. Como que você se exercita se o peso limite de um equipamento é 120, 150 quilos, né? Difícil, as pessoas não conseguem. Transporte público, catraca, não passa. Avião, o assento às vezes não cabe, e quando cabe, o cinto não fecha, precisa de extensor, e é aquela situação toda para pedir o extensor. Os espaços, né? Hoje, as incorporadoras, né, as empresas que têm feito aí os novos apartamentos, os espaços são cada vez menores. Então, um vão de banheiro, né, onde a pessoa vai tomar banho, não dá para colocar uma porta, né, de um box, porque o box não dá o fechamento. Então, o box na minha casa teve que ser específico. Ele era um que ele fechava tipo camarão, porque senão eu não passava no box. E durante muito tempo foi cortina, né, porque o box não era possível instalar. Aí até que a gente conseguiu uma solução que é o triplo do preço, né? Além disso, como que você se recoloca no mercado, como você consegue melhorar essa questão de oportunidades, se não dão oportunidades para pessoas com obesidade, né? Existe um preconceito muito grande com relação a isso, e eu vivi isso, né? Em 2013, quando eu saí de um emprego, eu estava fazendo, né, processo seletivo para entrar em uma outra vaga, e eu ouvi da selecionadora que eu tinha o perfil ideal da vaga, que a minha formação estava de acordo, que eu era ótima, mas que ela não poderia me contratar por conta do meu IMC. Porque o convênio médico, e todas as outras garantias, os benefícios, não eram possíveis para mim, por conta do meu peso, né? Então, existe uma questão aí também de convênio médico, né? De seguro, né? Que dependendo do peso, eles não fecham para pessoas com obesidade. Uma vez eu fui tentar também fechar um seguro de vida para mim, com 26 anos também, 27 eu estava na época, e não foi possível por conta do meu peso, né? Então, eles não quiseram fechar essa questão. Então, assim, a gente vive tantas coisas, a gente vive tantos desafios, são tantas situações e que tornam a vida tão difícil, que tornam o acesso, as oportunidades tão difíceis. Existe um empobrecimento real para as pessoas com obesidade, né? Elas não têm oportunidade, elas não conseguem se recolocar, e aí isso vira um ciclo, porque não consegue se recolocar, não consegue oportunidade melhor, não consegue estudar, não consegue ter uma especialização, e isso vai se tornando cada vez mais recorrente, e tem um real empobrecimento, e aí a pessoa não tem acesso a um plano de saúde melhor, não tem acesso a médicos, não tem acesso ao tratamento, não tem acesso a medicamentos, não tem acesso ao tratamento no pós-bariátrica, que também é muito caro, né? E isso vai dificultando cada vez mais a vida da pessoa com obesidade, vai se tornando cada vez mais insustentável. E essas coisas, elas precisam ser revistas, né? A gente precisa pensar com carinho nessas pessoas, em políticas públicas que abarquem, né, essas pessoas, que tenham tratamento, que elas tenham um tratamento acessível, que o posto de saúde onde elas frequentam tenha um tratamento para a pessoa com obesidade e que seja multidisciplinar. Então, essa questão precisa ser trazida com muito respeito às pessoas que vivem essa situação, né, nessa condição, e que hoje a gente não tem, né? Além de tudo isso, né, as crianças, elas já precisam viver essa conscientização, elas precisam viver entender essas questões todas, né? Isso precisa ser abordado com muita responsabilidade e trazido de uma forma respeitosa. Eu acho que o respeito às pessoas com obesidade, ele é algo que muitas vezes não existe, né? As pessoas invisibilizam muito essa questão e colocam isso como se fosse força de vontade. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão metabólica. As pessoas precisam ter essa consciência, inclusive os profissionais que tratam a obesidade, né? Que são eles que trazem
essa melhoria, essa condição de melhoria, essa possibilidade de melhoria para as pessoas. Então, é algo que a gente precisa rever, a gente precisa tratar, né, de forma muito séria, né, e principalmente a questão, no tratamento, a questão dos equipamentos, dos exames, né, e o acesso, porque o acesso é muito difícil, né, e é tratado de uma forma muito negligente, e isso é algo que tem que acabar. A gente precisa evoluir muito nesse sentido, precisa abrir espaços de discussão, precisa falar real sobre isso, porque tem muita gente que não sabe. Eu, quando não vivi obesidade de uma forma mais extrema, eu não encarava a obesidade como uma doença. Eu achava que, não, tô gorda, mas tô feliz comigo. Não, gente, existe um processo acontecendo por trás. Por mais que metabolicamente esteja saudável, existe algo acontecendo por trás. E isso precisa ser discutido, mas sem o estigma, porque quando se fala da obesidade como doença, para muitas pessoas, fala, meu Deus do céu, e isso aumenta o estigma, né? Então, é preciso melhorar essa questão, tratar essa questão do estigma, para que as pessoas consigam aceitar de uma forma melhor o tratamento e aderir ao tratamento, né? Porque senão a gente vai viver batendo cabeça para sempre e as pessoas não querendo aceitar, fechando os olhos para uma questão tão importante e que é progressiva, a obesidade é progressiva e ela, uma vez instalada no corpo, é um tratamento para sempre. Eu, mesmo tendo emagrecido 90 quilos, eu sei que é para sempre o meu tratamento, né? Eu preciso manter os exercícios físicos, a alimentação, a suplementação, porque é isso que vai manter a minha saúde a longo prazo, né? Eu preciso sempre estar atenta aos meus níveis e tudo mais para que isso seja sustentável na minha saúde. E a gente precisa de profissionais especializados nesse tratamento, profissionais que estejam atentos a essas questões, porque muitos pacientes bariátricos também acabam vivendo muitos desafios nesse sentido, porque não tem essa clareza da suplementação, que ela é necessária, né, desse tratamento que é necessário, e deixam essa questão da saúde de lado, acham que só por terem emagrecido tá tudo bem. Não, é um cuidado constante, né, é um cuidado para sempre. E isso a gente precisa também levar em consideração e tratar com mais responsabilidade essa questão de pessoas que vêm convivendo com obesidade e os desafios que elas vivem, que são reais. E com essa questão também do empobrecimento pós-pandemia, toda essa situação que a gente vive, né, o acesso à alimentação cada vez mais difícil, mais caro, e alimentos ultraprocessados sendo, às vezes, consumidos, porque é o único que é possível comprar, que as pessoas acabam tendo acesso. Então, a gente tem vários desafios aí, vários desafios reais, e que a gente tem que buscar soluções e tentar trazer melhores políticas para combater essa questão.